A pergunta que todos estão fazendo é: o Trump pode mandar em alguma ocasião, mandar prender o Alexandre de Moraes? E olha, juristas e pessoas ligadas às leis internacionais estão dizendo que sim. E eu vou te mostrar como isso pode acontecer. Vou pedir para você dar o seu like, para você compartilhar, para que você venha para cá assistir os nossos vídeos todos os dias falando das coisas que acontecem no nosso Brasil. Bom, em primeiro lugar, o que você precisa saber é que, de fato, os Estados Unidos, então, confirma que o Alexandre de Moraes pode sofrer sanções nos Estados Unidos. É uma questão em análise. O Marco Rubio, que é o secretário dos Estados Unidos, da Casa Branca, porta-voz ali, braço direito do Donald Trump, ele já falou sobre isso. Mas vamos entender, então, quais as possibilidades do Alexandre de Moraes ir para uma cadeia num eventual descumprimento de sanções. O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou que o ministro do STF, Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, pode sofrer sanções dos Estados Unidos. É a primeira vez que o governo Trump cita uma possível punição contra Moraes. Está em análise, diz ele. Neste momento, há uma grande possibilidade de acontecer, declarou Rubio hoje ao questionamento sobre o tema em uma audiência de Comissão de Relações Exteriores da Câmara que representa, de representantes dos Estados Unidos. O descontentamento com a decisão do ministro motivou apelos por sanções internacionais dos Estados Unidos, com base numa lei americana, o Magnitsky, ou Magnitsky, alguma coisa assim. Ganhou destaque no debate público após ser apontado por críticos de Alexandre de Moraes como possível base legal para sanções dos ministros dos Estados Unidos. Críticos dos magistrados defendem que a inclusão na lista de sanções dos Estados Unidos por supostas violações de direitos humanos. Aprovada em 2012, a aplicação em 2006, essa lei interna dos Estados Unidos permite que o país aplique sanções unilaterais contra estrangeiros acusados de corrupção grave ou violação sistemática de direitos humanos. A censura, por exemplo, é para os Estados Unidos, que tem a emenda à Constituição número 1, garantido o direito à liberdade de expressão. Fala mais. O que a lei diz? As punições incluem bloqueio de bens em solo americano, o congelamento de contas e a proibição de entrada no país. Não há necessidade de processo, tá? Não tem que ter processo para ter isso, não. Basta uma decisão do executivo com base em relatórios, documentos de organizações internacionais, de imprensa e testemunho. As sanções podem ser impostas com base em provas não judiciais, mas precisam de fundamentação plausível. Eles aplicam os responsáveis da execução extrajudicial, tortura, detenções arbitrárias, desaparecimentos forçados de outras violações flagrantes do direito à vida, à liberdade, à segurança, segundo o texto da própria legislação americana. As definições de graves violações está ancorada em tratados internacionais e exige conduta sistemática, que também pode ser punidos agentes que reprimem denúncias de corrupção ou impede o trabalho de jornalistas e defensores dos direitos. E aí eles falam por que o Alexandre de Moraes é alvo, né? Em fevereiro, o Departamento de Estado dos Estados Unidos divulgou uma mensagem com referência explícita às determinações feitas pelo Alexandre de Moraes para contas de bolsonarista forem excluídas a um serviço online americano. Respeito pela soberania é uma via de mão dupla com todos os parceiros dos Estados Unidos, inclusive o Brasil, confirmou o órgão. Tá, mas a pergunta que nós estamos fazendo aqui é: o Alexandre de Moraes, ele pode sofrer uma detenção, por exemplo? Claro, uma vez que ele, se aplicado a sanção, ele descumprir a sanção imposta pelos Estados Unidos. Ele não vai poder ter conta no banco, cartão de crédito, de contas internacionais e nenhum vínculo. Ah, mas ele manda uma determinação judicial e eles vão lá e fazem. Ele está correndo a um risco. Por exemplo, não tem o Nicolás Maduro, que tem lá a prisão dele já determinada pelos Estados Unidos? É o que possivelmente pode acontecer com o Alexandre de Moraes. E aí nós temos essa informação também. Eduardo Bolsonaro prevê sanções dos Estados Unidos contra Moraes dentro de 2 ou 3 semanas. Já, né? O Eduardo Bolsonaro, que está em Nova York, que está nos Estados Unidos, que articula com Trump, que articula com o filho do Trump, né, em Nova York, garantiu
alguns interlocutores que o governo Trump aplicaria em breve sanções contra Alexandre de Moraes. Anteontem, em outra conversa com o aliado, previu que as sanções aconteceriam dentro de 2 ou 3 semanas, mediante ao Marco Rubio ontem, né? E quais seriam as sanções? Primeiro, o cancelamento do visto de Moraes para viajar nos Estados Unidos. E num segundo momento, bloqueio de eventuais aplicações financeiras e bem de ministros em outros países. Mas olha só a preocupação aqui também que traz o Metrópole. O Trump prevê reações do STF e mira esposa com escritórios de advocacia. Segundo o Metrópole, o governo Trump prevê uma reação de ministro do STF que assim que as sanções contra o Alexandre de Moraes foram aplicadas. Por conta disso, analisa um próximo passo que pode atingir outros integrantes da corte e seus respectivos cônjuges. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos mapeou magistrados do Supremo Tribunal Federal casados com mulheres que possuem escritório de advocacia. Então tá espalhando, né? Olha aqui. A Casa Branca estuda estender sanções financeiras à esposa desse ministro como forma de reforçar as punições direcionadas a integrantes do STF. Pelo raciocínio do governo Trump, a maior parte de renda dos familiares dos magistrados viriam desses escritórios de advocacia e, portanto, as extensões seriam necessárias para efetivar o bloqueio. Mas olha o que diz aqui também, ó. O ministro do STF diz que sanções dos Estados Unidos contra Moraes seria inadmissível, ou seja, vão contra-atacar. A ameaça feita por autoridades dos Estados Unidos de aplicar sanções contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal foi recebida como indignação por integrantes da Corte Brasileira. Magistrados ouvidos pela coluna da Mônica Bergamo da Folha de São Paulo classificaram a medida como uma tentativa inadmissível de interferência estrangeira no Judiciário Nacional. Nesta quarta-feira, o secretário dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou que existe grande possibilidade do governo do presidente Trump sancionar Moraes sobre argumento de supostas violações dos direitos humanos à liberdade de expressão no Brasil. Para o ministro do STF, essas ameaças revelam um alinhamento político da gestão estudianenses de extrema à direita. Integrantes do Supremo também consideram contraditória a acusação vinda dos Estados Unidos. Ele cita o episódio em que o próprio governo norte-americano descumpriu decisões judiciais internas, acarretou imigrantes brasileiros e chegou a prender uma juíza por suas decisões. O pau está quebrando. Mas a pergunta que nós vamos responder, mediante, inclusive aquilo que bastidores de direito estão dizendo, né? O Trump pode mandar prender o Alexandre de Moraes? Sim, pode. Uma vez que as sanções forem colocadas em prática, o Alexandre de Moraes vier a ter sanções aplicadas e descumprir aquelas sanções. Se ele descumprir, qual que é a punição? Prisão. Isso tudo pode acontecer. Vamos aguardar as cenas do próximo capítulo, né? Me ajuda a compartilhar.